Hoje, 22 de janeiro. Olha, como está circulando aqui na internet com muita velocidade e a viralização muito grande, e está escrito assim: mobilização já está tomando vulto na internet. Poderosos do Congresso, Judiciário estão preocupadíssimos com uma grande mobilização que começa a tomar vulto na internet. Todo mundo já tem conhecimento disso. A exemplo do que antecedeu a Revolução Francesa, o terceiro Estado, povo esclarecido, clama por justiça. Há uma enorme movimentação pela internet para reunir 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista e nas demais capitais pela demissão de toda a classe política, legislativo, Congresso Nacional, Judiciário, STF. Bom, isso aqui é uma mobilização do povo brasileiro. Se realmente acontecer, esse turbilhão vai mudar a história do Brasil. Pelo simples fato, ninguém aguenta mais. O povo esclarecido não suporta mais pagar caríssimo 70 mil políticos ao custo de R$500 bilhão. Ele tem que ter uma reforma. Esse país está tão anárquico que não se compreende por que juízes e outros privilegiados recebem 5 às vezes 6 vezes mais o teto salarial maior que existe, que é o do presidente da República. Gente, tem que se dignar. Temos que voltar aqui à Revolução Francesa, o terceiro Estado, povo esclarecido. Por quê? Não vamos mais suportar, gente, que sejamos enganados. São 60 mil políticos que foram privilegiados para nos enganarmos. Onde é que está Vossa Excelência, o cidadão, o eleitor? Chega! Olha, quanto mais o Gilmar Mendes se pronuncia com os habeas corpus deles, soltando criminosos, mais se desgasta o STF. Isso faz com que o Estado esclarecido que somos nós se digne. Nós temos que dizer de alto e bom som que esse país pertence aos brasileiros, todos nós. Aqui eu faço um ligeiro parênteses e abro aspas para Abraham Lincoln, quase 200 anos atrás, ele assim se pronunciou, em defesa das instituições. Que as mães amamentando com bebê balbuciando, faça profissão de fé em defesa das instituições. O pobre e o rico, de todas as classes, de todos os credos, defendam, em qualquer que seja o lugar, nos púlpitos religiosos, nas assembleias legislativas, em qualquer que seja o local, defendam as instituições. Abraham, por que eu falo isso? Decorrido quase 200 anos, o Brasil ainda não encontrou o marco civilizatório da mobilização em defesa das instituições. Por exemplo, 70 mil políticos recebem R$500 bilhão. Para quê? Para nós recebermos serviços de péssima qualidade ofertados por esses homens que se dizem nossos representantes. Que vergonha! Alguns que tem os privilégios, chega a receber o salário, um teto maior do que estabelecido em lei, que é o da presidência da República, 6 vezes mais, 8 vezes mais. A grande reforma tem que acontecer reformando os privilégios. Sobre pena de nós termos, como na atualidade, 60 mil políticos com foro privilegiado. Não por acaso aqui tem uma Assembleia Legislativa que o presidente já teve envolvido em 3 operações da Polícia Federal. Isso nós não estamos defendendo as instituições. Essa casa, a Assembleia, é uma instituição. Faz parte dos poderes da República, do Estado de Roraima. O que ocorre é que os nossos briosos deputados não entendem que eles são pagos não só para legislar, cobrar, denunciar, fiscalizar aquilo que pertence ao povo, que é quem paga os vossos salários. Não dá mais para nos calarmos diante de tantas tragédias. Nós, quando os militares entregaram o poder, nós éramos a 8ª economia do mundo. E continua, 35 anos depois. Significa que a população dobrou,
a renda per capita caiu porque aumentou o número da população e nós estamos empobrecidos. Se propaga muito no governo Bolsonaro as mudanças. Quais foram? O pacote anticrime de corrupção foi totalmente desconfigurado e sem apoio do presidente, isso é fato. O presidente da República se preocupou muito mais com Flávio Bolsonaro do que com o Brasil. Ele deveria ter deixado o filho dele à vontade de ser fiscalizado e o COAF não teria atingido tantas pessoas. Ficou quase 6 meses parado. E não haveria dando tanta coisa com ele não, que ele já tinha, e à época ele tem foro privilegiado. E não era só ele, tem mais 17 na leste do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro parece que também está assim com uma maldição, que há muito tempo não tem um governo que preste, não tem um prefeito que preste. Você veja aí, teve um dia só que tinha 4 ex-governadores na cadeia. Gente, isso vale para muitos estados do Brasil. Aqui nós não temos governador. Aqui as vicinais há muito tempo que estão aí, as pessoas estão ilhadas, sem ter como se acorrer para a nossa capital, para o estado. Nós temos um estado aqui que a medicina de Roraima é a pior do Brasil. E não é só isso. Eu faço aqui uma leitura muito rápida. Ao custo de 31 milhões, olha aqui esse edital, objeto. Este pregão sobre o sistema de registro de preço tem por objetivo prestação de serviços especializada em melhoria de processos, instalação, implantação, treinamento, manutenção de suporte técnico, logística, de medicamentos e de disponibilização de infraestrutura digital, com fornecimento de plataformas tecnológicas para atendimento básico de médico de baixa complexidade destinado a atender as unidades de saúde do estado de Roraima de acordo com as quantidades especificadas, técnicas constantes no termo de referência desse edital. Sabe por que eu falo isso? Com 31 milhões, ele comprava um programa mais caro da NASA. Qualquer prefeitura do Brasil sabe o que eu estou falando. Gente, um exemplo bem rápido. A Pague Menos tem, acho que umas 5 mil farmácias, muito bem alto. Eles têm um aplicativo lá numa central de compras que ele tem um estoque lá em tempo real. Aquele aplicativo não custa mais de R$1 milhão. E serve para o Carrefour, que tem aqui uma empresa grande, eles controlam lá do centro. Agora, para controlar um hospital desse aqui, tem que pagar 31 milhões para botar os tablets, os computadores, porque é isso. Nós estamos na era digital, todo mundo conhece a computação das nuvens. Governador, e outra coisa, uma só empresa participou no final da escalada. Gente, vamos protestar, já que os senadores não protestam, os deputados não protestam, os deputados não protestam, o vereador, vamos protestar nós, a sociedade, o povo. Vamos se dignar, não aceitamos mais. O hospital aqui está podre, contaminado, as famílias não têm quem apelar. E vocês não entendem, olha aqui, o sistema penitenciário, agora os presidiários estão sofrendo, são tantas infecções que eles estão perdendo a pele. É uma coisa de louco. Na manchete de jornais hoje aí está dizendo que é um sistema igual o que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, no tempo do Holocausto, né? Então, nós queremos dizer o seguinte, não há como se calar. Nós vamos pagar R$500 bilhão para os políticos oferecer espécie de serviço? Nós vamos pagar tudo isso para ficar calado, gente? Olha, a indignação, nós temos que dizer o seguinte, ela é legítima. Nós temos que usar o nosso direito, isso é sagrado, de livre expressão e pensamento. Para quê? Para que nós não chegamos ao ponto que está o Brasil. Há muita publicidade. Eu sei que nós vamos apoiar Bolsonaro, porque não teve outra opção. Ele é um certo no momento. Tem cometido muitos erros? Tem. Porque se ele avançasse um pouquinho mais, ele já daria um susto nos bandidos. Nada melhorou no Congresso Nacional, piorou. Porque todo o pessoal remanescente do PT estão lá, gente, a maioria. Da Dilma estão lá. Olha, 8 ministros do Supremo são petistas de carteirinha mesmo, isso é fato, não há, é inconteste isso aí. Agora, o que nós temos que dizer é o seguinte, eu não gostaria de falar mais da última entrevista do Sérgio Moro, porque isso aí já está muito batido, mas veja bem, teve um momento lá que eu gostei muito. Olha que a sutileza dele. O cara perguntou, o senhor assinaria aqui um documento como se não seria candidato? Não, se quiser assina, geralmente rasgo. Aí com relação à delação premiada, o cara perguntou, olha, a delação premiada, ela existe em vários países, ele citou, né? E ele disse, olha, a premiação, se ela fosse retirada, com que a relação as restrições que ele queria fazer da delação, ele disse, seria uma estatutice, isso é um engano. Quero ser breve, porque, para não cansar meus amigos, mas dizer o seguinte, olha, o Estado está totalmente acéfalo, isto é, um governo sem cabeça. Os poderes fiscalizadores realmente não existem, porque se existisse esse tribunal, estaria em cima lá, Tribunal de Contas de Saúde, e não deixaria as pessoas no abandono. Olha, gente, o Brasil ficou tão
digamos assim, a estondos, como dizer, que quando é governo psicopata, as pessoas seguem a estondos, como na Venezuela, as pessoas morrendo no meio das ruas. Nós estávamos quase chegando a esse ponto. Deus foi quem nos livrou, porque a vontade dos homens não tinha mudado nada. O Bolsonaro foi um presente de Deus, agora ele precisa saber que Deus dá e Deus tira. Com esse vídeo eu peço a Deus, nós temos aqui um versículo que eu sempre busco, porque tem coisas que parecem mesmo que os sinais do fim dos tempos já estão chegando. Sempre que eu falo aqui, eu procuro trazer algo em defesa, eu digo sempre, aqueles que estão morrendo nos hospitais. Se no governo tivesse mudado, nós atingiríamos hoje a marca de 100 mil assassinatos por ano. O Sérgio Moro, com pouco recurso, já vem diminuir esse número quase a metade. Olha, o que diz aqui a palavra? Está escrito no capítulo 3, de versículo 2 ao 5, de Timóteo, 2 Timóteo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliados, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas enganando a eficácia dela, destes afasta-te. Resumo, afasta-te dos caluniadores, perversos, aqueles também que se escondem agora atrás da palavra, que são muitos, os falsos profetas, que está chegando no final dos tempos. Agora o Lula quer ser pastor. Você já pensou que ponto chegou esse país? Nenhum país do mundo, mesmo os mais atrasados, permitiria que um homem que destruiu um país ficasse solto. O Lula fazendo comício, agora quer ser pastor. Olha, se o diabo e o demônio existem, ele está representado em muitas figuras brasileiras. Não esqueça, não é uma loteria, mas um cargo público, qualquer que seja ele. Vamos falar diretamente do legislativo, você pode ganhar uma eleição. Tu pode ter um caminho de luz para fazer o bem, a política é a arte de fazer o bem. Ou tu pode ir para o inferno, matando as pessoas nos hospitais. Que Deus abençoe a todos.